Graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vou estar fazendo a leitura da Palavra de Deus em Efésios, capítulo 5, versículo 18. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Amém. Amém, irmãos? Hoje a nossa mensagem é uma mensagem especial, dedicada, mais uma vez, à igreja de Cássia. É a nossa irmã Marisa, que lidera um grupo familiar e tem um trabalho maravilhoso naquela igreja, relacionado a famílias. Nós gostaríamos também de fazer o nosso agradecimento ao pastor dessa igreja, pastor Marcos, que tem sido uma bênção na presença do Senhor. Então, irmãos, nós vamos falar mais uma vez sobre família, porque esse texto da palavra do Senhor que nós lemos, nos fala também de família. Quando o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, ele fala, enchei-vos do Espírito. Muitas vezes as pessoas pensam que para ter uma vida cheia do Espírito Santo, basta nós sermos membros da igreja, pregarmos o Evangelho, mas Paulo aqui vai mostrar que precisamos ser cheios do Espírito Santo na igreja, como pastores, missionários, líderes do ministério de louvor, instrumentistas, mas temos que ser cheios do Espírito Santo antes de tudo e principalmente na nossa casa. Por isso, o tema da nossa meditação hoje é: encha a tua casa do Espírito Santo. Encha a tua casa do Espírito Santo. O que é a nossa casa? Nossa casa é o nosso corpo. E a Bíblia diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. A nossa casa é a igreja, a casa de Deus, que também, no dia do Pentecostes, quando o Espírito Santo de Deus desceu, ele encheu toda a casa, toda a igreja. A igreja precisa ser cheia do Espírito Santo. Mas também a nossa família, o nosso lar, a nossa casa tem que ser cheia do Espírito Santo. Para que você, homem de Deus, para que você, mulher virtuosa, possa dizer como Josué, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É imprescindível que a sua casa seja cheia do Espírito Santo. Sim, encha a tua casa do Espírito Santo. Se nós observarmos nesse final do capítulo 5 e em todo o capítulo 6 do livro de Efésios, o apóstolo Paulo vai mostrar a respeito de uma casa cheia do Espírito Santo. Em primeiro lugar, ele vai mostrar que quando a casa é cheia do Espírito Santo, não há dissolução. Essa casa não é destruída. Essa casa, ela fica firme na rocha para vencer as tempestades. Onde está isso? O que ele diz? Não vos embriagueis com o vinho que causa dissolução, mas enchei-vos do Espírito. O que ele está dizendo? Que nós temos que nos esvaziar de todo o conceito e de toda a prática mundana para que sejamos cheios do Espírito. Como é que Deus vai te encher se você primeiro não se esvaziar? E ele diz aqui, não vos embriagueis com o vinho. A embriaguez, o alcoolismo, tem sido causa da destruição de muitas famílias, muitas vidas, muitas empresas. O alcoolismo é um vício, é um mal, mas não é o único vício do mundo. Há outros. Há pessoas viciadas em drogas, há pessoas que são muitas vezes embriagadas pela própria mídia, que muitas vezes é mentirosa, muitas vezes se torna uma pessoa fanática, politicamente falando.
há pessoas viciadas em internet e em outras coisas mais. Mas o apóstolo Paulo está dizendo aqui para a igreja de Éfeso: não vos embriagueis, ou seja, sejam sóbrios, sejam sábios, e só o Espírito Santo vai nos dar a sobriedade, a sabedoria para vivermos uma vida familiar excelente, para conseguirmos edificar a nossa casa na rocha, no firmamento que é Jesus Cristo. Quando ele diz não vos embriagueis, o que ele está dizendo? Aí na minha terra, Cássia, o que a gente fala do ébrio? É o tonto, né? Então nós podemos observar que a pessoa que não é cheia do Espírito é uma pessoa tonta. E ela não pode edificar a sua casa. Por isso, não seja tonto, mas se encha do Espírito Santo para você obter a verdadeira sabedoria, para que a tua casa seja cheia do Espírito Santo. Caminhando um pouco mais, o apóstolo Paulo vai mostrar o resultado de uma vida cheia do Espírito. Por que você tem que encher a sua casa do Espírito Santo? Primeiro, para que a sua casa não seja destruída. Porque o próprio Senhor Jesus Cristo vai dizer que uma casa vazia, ela está propensa à ação do diabo. Mas uma casa cheia do Espírito Santo é uma casa vitoriosa. E aí ele continua dizendo, para que você faça da sua casa uma casa consagrada a Deus, uma casa dedicada a Deus. E ele vai falar 3 coisas aqui. Ele vai falar, falando entre vós em salmos. Depois ele vai falar, louvando ao Senhor e dando graças. E depois sujeitando-vos uns aos outros. Quando o Espírito Santo, ele enche uma vida, ele enche uma casa, essa vida ou toda essa casa, ela é uma casa consagrada a Deus. É uma bênção na presença de Deus. É uma bênção para o vizinho, é uma bênção para a cidade, é uma bênção para a igreja. Afinal de contas, as cidades, os bairros e até mesmo as igrejas são constituídas de famílias. Então, faça da sua família uma bênção. Quando o Espírito Santo reinar na sua casa, você vai só falar em salmos, só vai falar da palavra de Deus. Você vai louvar ao Senhor, em vez de murmurar, em vez de reclamar da vida, você vai estar louvando ao Senhor e você vai estar sendo bênção. Quando ele fala sujeitando-vos uns aos outros, quer dizer que um seja companheiro do outro, que um sirva o outro, porque quem quer ser maior no reino dos céus, que seja servo de todos. Caminhando um pouco mais, ele vai mostrar aqui também que quando a casa fica cheia do Espírito Santo, há ali uma mulher virtuosa. Quando nós lemos esse texto de Efésios, enchei-vos do Espírito, nós podemos observar que o apóstolo Paulo não termina no capítulo 5, mas ele estende por todo o capítulo 6, falando de uma vida cheia do Espírito. E ele não põe ponto final sujeitando-vos uns aos outros. Pelo contrário, ele fala assim, e as mulheres sejam submissas aos vossos maridos. O termo submisso, no original grego, significa estar sobre as ordens. Aqui não significa que o homem, que é o chefe da casa, é o pai de família, ele tem que ser ali um ditador da casa, um opressor. Não. O que ele está dizendo é que o marido, ele tem a missão de colocar ordem na casa. E afinal de contas, sem ordem não há progresso. Afinal de contas, o próprio apóstolo Paulo fala que devemos fazer tudo com decência e ordem. E é necessário ordem da casa. Foi o que Isaías disse ao rei Ezequias. Para que a casa esteja em ordem, é necessário que esse lar seja cheio do Espírito Santo. Porque quais são as ordens que devem dominar uma casa? É a palavra de Deus.
Sem a palavra de Deus, a casa não é estabelecida. Mas quando a palavra de Deus, com a iluminação do Espírito Santo, ela reina sobre a casa é estabelecida e a casa é abençoada. E aí ele fala das mulheres. A mulher, ela é também o grande esteio da casa. E aí nós lembramos de Provérbios 31, da mulher virtuosa. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor excede a de muitas joias. Mas um versículo que eu gosto muito nesse capítulo 31 de Provérbios é quando ele fala que a mulher virtuosa, ela tem uma lâmpada que nunca apaga. Sim, mulher, para você ser bênção na sua casa, para você ter uma casa cheia do Espírito Santo, para você santificar o seu marido, mesmo que ele não seja crente, e para você ganhá-lo para Cristo, você tem que ser luz nessa casa. Assim como aquela mulher que havia perdido a dracma, ela acende a sua candeia e varre a casa até encontrar a dracma. Às vezes o teu filho está longe da igreja, às vezes o teu marido não tem buscado a Deus, mas você como mulher tem que ser uma lâmpada acesa no velador da casa para brilhar nessa casa. Uma vida, seja uma mulher cheia do Espírito Santo. Quando há uma mulher virtuosa na casa, a casa é bem estabelecida e não há dissolução na casa. Depois, o apóstolo Paulo vai falar que devemos encher a nossa casa do Espírito Santo para que haja o amor de Cristo ali, para que o amor de Cristo possa reinar nessa casa. O que ele vai dizer? Depois de falar das mulheres, que devem ser cheias do Espírito Santo, fala também dos maridos. E ele fala: maridos, amai as vossas esposas, assim como Jesus amou a sua igreja e se entregou por ela. Olha a responsabilidade nossa, como maridos. Nós temos que amar as nossas esposas, assim como Cristo amou a sua igreja. E pagou um preço para resgatar a mesma do pecado e de Satanás. Ele morreu na cruz, ele se sacrificou pela sua igreja. Ele demonstrou o grande amor, porque ninguém tem maior amor do que esse, de dar a vida pelos seus amigos. Assim, nós, maridos, temos que amar as nossas esposas. E o amor implica em sacrifícios, não sacrifício de morte, mas sacrifício de vida, como o apóstolo Paulo que diz assim, que aos romanos, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E o amor, ele tudo suporta, tudo crê, tudo espera, e até mesmo tudo sofre. E o amor jamais acaba. Para que haja amor na casa, você, marido, tem que amar a sua esposa, bem como também tem que amar os seus filhos, como Cristo amou a sua igreja. Quando ele fala que nós, maridos, devemos ser o chefe da casa e que as mulheres devem estar sobre as ordens, que ordens são essas? É a ordem do amor. Afinal de contas, o mandamento excelente é o amor. O que Jesus Cristo diz? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma, com toda a tua força e ao próximo como a si mesmo. Quem está mais próximo de nós? A nossa família, nossa esposa, nosso marido, os nossos filhos. Por isso é que a casa tem que estar cheia do Espírito Santo, para que o amor de Cristo reine nessa casa. Depois o apóstolo Paulo continua dizendo, e aqui ele não termina a sua sessão, a sua parte a respeito de uma vida cheia do Espírito Santo. Por que a casa tem que ser cheia do Espírito Santo? Para que os filhos obedeçam os seus pais. Observe bem que o apóstolo Paulo fala: filhos, obedecei aos vossos pais, porque esse é o primeiro mandamento com promessa.
Nós, filhos, temos que obedecer os nossos pais. Aí você vai falar, mas como é que o meu filho vai me obedecer? Essa palavra para mim, essa palavra para você, pai, para você, mãe. Seu filho só vai obedecer se você o ensiná-lo a obedecer. Por isso que a palavra de Deus diz o seguinte: ensina a criança o caminho que ela deve andar, porque quando ela ainda for velha, ela não vai se desviar dele. E cabe a nós, pais, educarmos os nossos filhos no caminho do Senhor, para que eles possam obedecer ao Pai Celestial e também aos pais da terra. Como? Através dos nossos exemplos. Se você, pai, for um bom crente, seu filho vai ser um bom crente. Se você, pai, for um bom marido, o seu filho vai ser um bom marido também. Se você for trabalhador, depois o apóstolo Paulo fala dos trabalhadores, patrões e empregados, nesse mesmo capítulo 6, o seu filho vai ser trabalhador. E a mesma coisa você, uma mulher virtuosa. Se você, mãe, for uma boa esposa, for uma boa crente, for uma boa serva de Deus, tua filha também vai ser. Por isso, os nossos filhos, eles devem obedecer a nós pais, para que eles tenham uma vida prolongada, uma vida longa. Qual pai, qual mãe que não quer que o seu filho tenha uma vida longa e uma vida abençoada? Mas ensine-o o caminho do Senhor, ensine-o a ser cheio do Espírito Santo, para que ele possa ser obediente a você, pai, a você, mãe, mas principalmente obediente à palavra de Deus. Depois, o apóstolo Paulo vai falar também dos pais. E vós, pais, não leveis os vossos filhos à ira, mas criai-vos na admoestação e na disciplina do Senhor. Aí o apóstolo Paulo ensina. Como é que o filho vai ser uma bênção? Qual pai, qual mãe que não quer o filho encaminhado na igreja? Ontem mesmo eu conversei com um irmão no Facebook, o irmão Adalgísio, que foi membro dessa igreja, e ele falou, eu tenho 3 filhos, todos estão no caminho do Senhor, olha que bênção. Ele mora em Franca. E nós podemos ver que como é que você quer que o seu filho seja uma bênção, te obedeça, não leve a ira. Hoje tem muitos pais levando os filhos à ira. Como? Você fala assim, eu não vou levar meu filho à ira, eu vou deixar ele à vontade. Aí você está despertando a ira do teu filho. Não crie o seu filho como um filho mimado, mas crie o teu filho na admoestação e no caminho do Senhor. Aí sim, seu filho será uma bênção. Não tenha medo de corrigir e de disciplinar o seu filho. A Bíblia fala, aquele que não retém a vara, salva o filho do inferno. Você quer salvar o teu filho do inferno? Então ensine o teu filho nos caminhos do Senhor. E a palavra de Deus nos dá orientações magníficas. Não cabe a nós aqui entrarmos em detalhes, senão nós ficaríamos aí gravando o dia inteiro. Mas aprenda com a palavra do Senhor a educar os seus filhos e você vai ver que os seus filhos serão uma bênção. Não adianta você usar o recurso da mídia. Hoje nós podemos observar que as autoridades aí políticas e até mesmo a própria mídia têm dito assim que os filhos não precisam ser corrigidos, tem que ficar à vontade, tem que escolher o sexo, tem que escolher tudo. Não, você tem que educar o filho no caminho do Senhor. Eu tenho uma mãe, graças a Deus, e também tive um pai. Eles me educaram no caminho do Senhor. E olha que eu fui muito bem corrigido e admoestado. E eu só virei gente, só virei pastor, graças, primeiro a Deus, mas segundo ao meu pai e a minha mãe. E minha mãe, até hoje, eu tenho 53 anos, ela ainda me chama atenção. Por exemplo, hoje eu estou gravando esse vídeo para as irmãs aí, né? Aí ela ligou para mim, fez aquela recomendação
para mim gravar esse vídeo. Eu disse, mãe, mas eu falei um mês sobre família, o mês de maio. Tem lá um sermão lá que fala sobre o casamento. Ela falou, não, esse eu não gostei. Esse eu não gostei. Faz outro, você tem que fazer outro. Aí estou aqui eu gravando. Graças a Deus. Por quê? Porque você tem que admoestar os seus filhos no caminho do Senhor. Para que ele te obedeça às leis do país, mas principalmente obedeça à palavra de Deus. E finalmente, por que a sua casa tem que ser cheia do Espírito Santo? Para que você vença todas as lutas. Se você observar, no final desse capítulo 6, você vai ver o apóstolo Paulo concluindo essa carta aos Efésios, dizendo, revestivos de toda a armadura da fé. Aí ele fala do capacete da salvação, da preparação do evangelho da paz, do cinturão da verdade, da couraça da justiça. Depois ele fala do escudo da fé. E depois ele fala da palavra de Deus, que é o quê? A espada do Espírito Santo. E depois ele vai falar que devemos orar todo o tempo no Espírito. Olha como ele continua falando do Espírito Santo nesse final de capítulo 6. A nossa luta é grande. A nossa luta é árdua. Mas, quando a nossa casa está cheia do Espírito Santo, nós vamos vencer qualquer mal. A nossa luta, como ele diz, é contra os principados e potestades do ar. Contra os dominadores desse mundo, quem? O diabo. Vem para matar, roubar, destruir. O diabo quer destruir os lares e ele tem intentado, como nunca, nos nossos dias, para arruinar os lares e as famílias do nosso país. Mas ele não vai prevalecer contra a sua casa, desde que você encha a sua casa do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo vai nos dar a proteção, que é o capacete da salvação. Protegendo a mente dos nossos filhos, protegendo e dando a nós uma mente sadia e um espírito pronto para obedecer a Deus. Vai nos dar a proteção do coração, que é a couraça da justiça. Vai nos dar pés firmes para caminharmos nas veredas da justiça. E vai nos dar um escudo, que é o escudo da fé, para nos proteger contra os dardos do maligno. E finalmente vai nos dar uma arma poderosa, que é a sua espada, que é a palavra de Deus. Nós, pais, somos verdadeiros guerreiros. O verdadeiro guerreiro não está nos filmes, não está nas novelas. O verdadeiro guerreiro é você, pai de família, que acorda cedo todos os dias para ganhar o pão de cada dia. Você tem que ser um guerreiro, e um guerreiro virtuoso, cheio do Espírito Santo. As verdadeiras Cinderelas, as verdadeiras princesas e rainhas não estão também nas novelas e nos filmes. É você, mulher virtuosa. É você que cuida da sua casa com todo amor, com todo zelo e com o temor do Senhor. É você, uma guerreira, que luta pela educação dos seus filhos. Por isso, que a sua casa, meu amado irmão, minha amada irmã, seja uma casa cheia do Espírito Santo. Porque quando a sua casa for cheia do Espírito Santo, ninguém, nem nada, nunca vai te separar do amor de Deus, e você será mais que vencedor através de Cristo, que muito nos amou, nos ama e sempre nos amará. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Amém?